Olá! Vamos continuar a nossa série de vídeos sobre este livro aqui, Como Ler Livros, de Mortimer Adler e Charles Van Doren. No vídeo de hoje, eu vou começar a falar do terceiro nível de leitura. O terceiro nível de leitura é a leitura analítica. Nessa etapa, você mergulha de cabeça no livro, buscando uma compreensão mais completa e profunda a respeito dele. A leitura analítica é intensamente ativa e tem como objetivo entender o livro, permitindo que você compreenda plenamente e aprecie as ideias e os argumentos do autor, independentemente de concordar ou não com ele. Essa leitura vai te ajudar a ampliar o seu conhecimento e desenvolver habilidades de pensamento crítico e, eventualmente, aprimorar a sua capacidade de raciocínio e compreensão. Portanto, este nível de leitura exigirá de você uma abordagem ativa e crítica, em vez de passivamente absorver informações. E isso envolve um diálogo mental com o autor e as ideias por ele apresentadas. Na leitura analítica, você precisará dialogar com o autor do livro. Você já fez isso alguma vez? Você já conversou com um livro? As regras da leitura analítica são organizadas em estágios. E são 3 estágios. As regras desses estágios têm o objetivo de ajudar o leitor a aprofundar a compreensão do texto e analisar cuidadosamente os argumentos e as ideias apresentados pelo autor. Os 3 estágios que você deve seguir são estes. O primeiro estágio contém regras para descobrir o conteúdo do livro, buscando uma análise estrutural da forma como o autor organizou e desenvolveu as suas ideias. O segundo estágio contém regras para interpretar o conteúdo do livro, compreendendo as ideias do autor. E o terceiro estágio contém regras para criticar o conteúdo do livro, avaliando as ideias e os argumentos apresentados e permitindo que o leitor forme uma opinião sobre o livro. Note que o primeiro estágio já foi abordado lá na leitura inspecional. Isso ocorre porque a leitura analítica ela inclui a leitura inspecional como base para a compreensão mais aprofundada do texto. São fases complementares do processo de leitura. Contudo, é importante você lembrar que, embora a leitura analítica inclua a leitura inspecional, a abordagem e o grau de profundidade são diferentes. A leitura inspecional ela é mais rápida e superficial, enquanto a leitura analítica é mais detalhada e aprofundada. Tenha isso em mente. Agora vamos passar para o primeiro estágio da leitura analítica. O primeiro estágio da leitura analítica é composto por 4 regras fundamentais. Primeiro, identifique o tipo de livro que você está lendo. Antes de começar a leitura, classifique o livro com base no seu título, assunto, capa, subtítulo e outras informações relevantes. Considere a categoria ou gênero do livro, como ficção, não ficção, poesia, ensaio, romance e outros. Perceba que neste momento você está inspecionando o livro. Para saber mais, assista ao nosso vídeo sobre a leitura inspecional. Adler subdivide as obras expositivas, os livros de não ficção, em livros práticos e livros teóricos. Essa divisão ela é importante, pois afeta a abordagem da leitura, já que os objetivos do autor variam entre transmitir conhecimento, os livros teóricos, e propor ações, os livros práticos. Para diferenciá-los, lembre-se de que os livros práticos dizem o que fazer ou como fazer, enquanto os livros teóricos ensinam o que é, sem instruções específicas. E é fundamental você estar ciente da intenção do autor e analisar criticamente as informações apresentadas. Compreender o tipo de livro que você está lendo ou pretende ler é essencial para uma leitura adequada e eficiente. Em segundo lugar, expresse a unidade do livro. Essa é a regra 2. Identifique o tema central que unifica as diferentes partes, os diferentes capítulos ou seções do livro. Na ficção, a unidade é a trama principal que amarra toda a história. Já nas obras expositivas, é o tema central. E para encontrar a unidade do livro, inspecione o título, o prefácio ou outros elementos, mas lembre-se de que a leitura completa é crucial para ter certeza
sobre a unidade. O dever do autor é criar a unidade do livro e cabe ao leitor encontrá-la. A unidade ela é a base sólida dos argumentos e garante uma comunicação clara e eficiente. A terceira regra diz que você deve expor as partes principais do livro e como elas estão organizadas. Analise a estrutura interna do livro, como ela é dividida, por exemplo, em capítulos, em títulos, subtítulos. Observe como o tema central permeia todos esses elementos e como eles estão organizados, ordenados para formar um todo coerente. A coerência exige que as partes estejam relacionadas de forma organizada, formando um todo unificado. O processo de expressar a unidade do livro e a sua estrutura interna de maneira clara e precisa é chamado de delineamento do livro. É a arte de delinear o livro. É uma técnica que ajuda o leitor a organizar suas ideias e a compreender melhor o livro que está lendo. Vamos exemplificar para facilitar a sua visualização. Primeiro, identifique a categoria do livro, o assunto principal. Depois, expresse o tema central do livro. Em seguida, descreva a estrutura do livro. Por exemplo, ele é dividido em 5 partes, cada uma abordando um tema diferente. A primeira parte é dividida em 3 seções, cada uma ficando com um aspecto específico, e na primeira sessão da primeira parte, o autor apresenta 4 pontos importantes e assim por diante. Lembre-se de que a unidade, ela permeia todas essas divisões. Bom, claro que não será necessário você fazer isso sempre com todo esse cuidado e detalhe. Trate essas regras como diretrizes para uma boa compreensão do livro. Quanto mais próximo do ideal, melhor. Pratique essas regras, isso é o mais importante. Adler afirma que você deve se sentir satisfeito mesmo que apenas se aproxime do que é exigido. E lembre-se, nem todo livro merece o mesmo grau de esforço. Na maioria dos casos, basta você ter uma ideia geral da estrutura do livro. A experiência vai te ensinar isso. Agora vamos para a quarta e última regra deste primeiro estágio da leitura analítica. E ela consiste no seguinte: identificar os problemas abordados pelo autor. Como fazer isso? Adler enfatiza que um livro geralmente é construído em torno de uma pergunta ou um conjunto de perguntas que o autor deseja explorar e responder. Essas perguntas são o ponto de partida para o desenvolvimento do conteúdo e guiam a abordagem e os argumentos apresentados pelo autor. Elas são a motivação do escritor para escrever o livro. E o processo de escrever o livro, ele é essencialmente o autor tentando responder às perguntas que ele mesmo propôs. Ao longo do livro, ele apresenta ideias, argumentos, evidências e conclusões que compõem a resposta ou as respostas às perguntas iniciais. Portanto, o livro é a resposta às perguntas do autor. E para você, um leitor, entender as perguntas que o autor tenta responder é uma parte crucial da compreensão da unidade do propósito do livro. Isso permite que você siga o raciocínio do autor, avalie a lógica e a qualidade dos argumentos apresentados e, por fim, que você julgue a eficácia das respostas oferecidas em relação às perguntas iniciais. Obviamente, essas perguntas nem sempre estarão explicitamente mencionadas na obra. Você precisará descobri-las. Isso faz parte de uma leitura ativa. Por isso, as regras de leitura e as perguntas que elas contêm auxiliam o leitor na identificação dos problemas que o autor procurou resolver e no entendimento de como ele organizou os seus argumentos para chegar a uma resposta. Com isso em mente, você poderá acompanhar melhor a argumentação e a narrativa e detectar a unidade e a coerência do livro como um todo. Percebe como tudo está interligado? Bem, essas 4 primeiras regras compõem o primeiro dos 3 estágios da leitura analítica. Lembra qual é o objetivo desse primeiro estágio? É descobrir o conteúdo do livro. Então, em resumo, primeiro classifique o livro de acordo com o título e o assunto.
Depois, expresse a unidade do livro da maneira mais breve possível. Em seguida, enumere as partes principais em ordem e relação e esboce essas partes, assim como você fez com a unidade do livro. Lembrando que cada parte tem a sua própria unidade. E, por fim, defina o problema ou os problemas que o autor busca resolver. No próximo vídeo, abordaremos o segundo estágio da leitura analítica, que são as regras para você interpretar o conteúdo do livro. Até lá!